Olá, mulheres! Bem-vindas a mais um de Mulher para Mulher. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 27. Vamos refletir sobre alguns versículos e o tema é a confiança de Davi em Deus. E ele começa declarando: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Davi foi um homem de guerras, passou muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades, mas venceu. E ele diz que o Senhor é a sua luz. Luz que clareia, que dá a direção, que ilumina, que mostra o caminho. É isso que o Senhor tem que ser para nós. Aquele que nos dá a direção, que nos dá a orientação e a gente obedece e anda por essa direção, por essa luz. Para que a gente venha ter êxito em tudo aquilo que a gente fizer. O Senhor ele precisa estar à frente, né? Ele precisa dar a direção e a gente obedecer para que a gente tenha êxito e a gente consiga chegar até onde o Senhor quer que nós chegamos. Ele é a nossa luz, a nossa salvação, então nós não teremos medo. Nos tempos antigos, né? No tempo de Davi, até mesmo dos outros discípulos, apóstolos, existiam guerras físicas, eles lutavam muito com espadas, eles tinham inimigos físicos. Hoje os nossos inimigos são mais emocionais, espirituais, muitas lutas, muitas guerras, dificuldades nós passamos na nossa mente, né? Hoje os nossos maiores inimigos estão aí, é a ansiedade, é o medo, é o desespero, é o medo, a insegurança com a família, com as finanças, com tantas outras coisas que assolam, que preocupam o nosso coração, a nossa mente. Então esses são os nossos inimigos, né? Alguns dos nossos inimigos de hoje. Mas nós precisamos aprender a confiar mais, depositar mais a nossa confiança em Deus. Porque Ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? De quem terei medo? Né? Então, todas essas coisas nós podemos vencer. Se estivermos no Senhor, se buscarmos orientação, direção do Senhor, a gente consegue vencer todas essas guerras e batalhas. Versículo 5. Em tempos difíceis ele me esconderá no seu abrigo. E tempos difíceis Davi entende muito bem, né? Mas o Senhor guardou a vida dele para que ele fosse forte e vencesse cada dificuldade, cada problema que vinha sobre ele. Não foram fáceis. E assim também como nós vivemos, né? Muitas vezes falar do problema do outro ou contar o testemunho é muito fácil e não dói em nós. Mas quando nós passamos a dor, a dificuldade, parece que a gente não vai conseguir vencer. Mas é nesse momento que a gente tem que confiar, depositar a nossa confiança em Deus. E Ele vai nos esconder e nos fortalecer para vencer. Amém? Versículo 10 diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Como é difícil, a gente sabe, né? Uma mãe abandonar o seu filho. Mas ainda que essa abandone, existem casos, né? Exceções aí que mães abandonam, não querem saber dos seus filhos. Mas o Senhor jamais abandona. O Senhor está ali cuidando, usando pessoas, situações para livrar, para guardar de todo o mal. O que Ele quis dizer com isso? E mesmo em momentos difíceis, o Senhor está cuidando de nós. Mesmo que a gente se sinta sozinho, mesmo que a gente não tenha amparo de pessoas amigas, familiares, o Senhor sempre estará conosco. O Senhor sempre cuidará de nós. Cuida de nós, cuida da nossa família. Creia nisso. O Senhor cuida de nós. E o versículo 14 finaliza assim: confia no Senhor, tenha fé e coragem, confia em Deus, o Senhor. Então esse é o capítulo 27, nos ensina a confiar, depositar a nossa confiança. Como confiar em tempos tão difíceis? Como confiar quando a nossa mente está a mil, quando a nossa mente está acelerada, com tantos problemas, pensando no futuro ou pensando no que passou, né? Ansiedade, depressão ou tantas outras preocupações do dia a dia. Mas a gente precisa parar a nossa mente para focar em Deus, focar na sua palavra e focar nas suas promessas e acreditar que o Senhor está conosco, que Ele jamais nos abandona, não estamos sozinhas. Você não está sozinha, o Senhor está com você e te ajudará a vencer, se assim você quiser. Amém?